Então, começando nossa disciplina de termodinâmica no primeiro semestre de 2022, que, apesar da disciplina ser online, né, é o primeiro semestre que a gente tem o retorno completo à presencialidade, tá? Então, vamos começar aqui um pouco para eu saber de onde vocês são. Apesar de que tem lá a questão de explicação, né, a gente está com a parte momento online, então vamos dar uma olhada aqui. Vou pela ordem alfabética. Carlos, tu és de onde? Às vezes demora para abrir o microfone e tal. Tá. Yuri, Opa, boa noite, professor. boa. Tu és de onde? Eu sou de Canoas, aí. Canoas, Aqui Polo Canoas, beleza. E o Jailão? Sou de Cachoeirinha, professor. Cachoeira. Já fiz alguma matéria com o senhor, física Deve ter sido mecânica. física. Deve ter sido Isso. física. Física 1 ou 2. Aham. Bom, vocês são daqui, né? Não sei se vão ter outras aulas, todas vão ser online ou vai ter alguma presencial? Yuri, Jailão. Eu votei presencial na terça e na quarta. Eu vou ter presencial segunda, terça, quarta e sábado. Não, Daí. segunda, quarta e sábado. Rafael, já vá falando, Rafael. Bom, sou de Charqueadas, eu vou ter presencial terça e quarta aí. Legal. Rafael Thomas. Não sei se escutou. Sou Rafael Thomas. de Paulo Canoas, presencial segunda e terça. Segunda e terça. Beleza. Vinícius. Vitória. Sou de São Leopoldo e as aulas presenciais que eu peguei esse semestre vão ser na segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. Então todo mundo vai ter aula presencial, que legal. Como é que vocês estão se sentindo com relação à aula presencial? O que é que vocês acham? Livre. Cansado só de pensar. Como é que tá se sentindo? Era mais prático, né? EAD. O EAD é mais prático. Não tem vontade de voltar, não. Não. Se pudesse escolher, seria. E os outros, vocês? Esse é tudo híbrido, né? Tá. Algum tem mais vontade de voltar ou não? Eu acho que o híbrido seria legal, né, professor? Tipo, meio a meio, assim, um pouquinho online, um pouquinho mais para as práticas e daí. Entendi. Bem isso aí. Nas aulas práticas, ir lá, e as outras que der para fazer EAD, porque tá sendo bem atendido, né? Entendi. Tá certo. Vocês são de uma turma mais assim, né? Embora que tenha uma parte presencial que vocês vão ter. A decisão de voltar é uma decisão que vai ser acompanhada por todo mundo. Recentemente eu soube que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né, eles não estão presencial agora porque eles estão terminando o segundo semestre do ano passado. Eles estão atrasados. Então eles vão tentar fazer 3 semestres num ano só, no ano de 2022. Mas já ao início do que seria primeiro semestre, eles vão tentar fazer já presencial mesmo, tá? Então, realmente, assim, claro, não para todos, teóricas e práticas. Acho que todo mundo vai voltar. Então, é uma tendência, assim, um pouco mais complexa, né? Bom, deixa eu ver se começa aqui. Deixa eu apresentar um pouco o curso para vocês saberem. Vocês já fizeram categoria 17 em algum momento? Ou não? Nunca fizeram? Eu não. Então tá, vamos explicar um pouquinho a diferença entre eles, para que você possa entender. Uma coisa é a disciplina EAD, né? Aquela disciplina EAD é aquela que você loga lá, né? No aula, e aí tem todo o esquema da disciplina, e você vai interagindo ali, né? Apresentação, você digita. Não existe esse momento que a gente está tendo agora, que aliás eu esqueci de gravar. Já vou começando. Não, já está gravado. Não existe esse momento agora que a gente está tendo, em que a gente conversa durante mais ou menos 1h30. Tá?
E então, com esse momento, realmente tem uma coisa um pouquinho diferente, né? Porque o EAD é só texto. Então, você praticamente troca. Você não vê a cara do professor, digamos assim, né? Você troca mensagem com ele lá na plataforma, eventualmente um correio interno. E aí tem as aulas, né? Você faz a P1, a P2, e depois faz lá a prova que é sorteada pelo sistema. Tá? Então, esse é o EAD. Né? Presencial, vocês sabem como é também. E aí, tentando fazer uma coisa que fosse mais ou menos híbrida, tá? Então, criou-se a tal da categoria 17. A categoria 17 é um momento, é uma aula que ela tem toda a cara do EAD, toda a cara do EAD. Ela tem o formato do EAD, ela tem o calendário do EAD, ela tem as atividades AP1 e AP2 equivalentes ao EAD e ela tem um banco de questões, tá? Então, dessa forma, tá? Todo o sistema do EAD da UBRA funcionaria assim. Então, depois da pandemia, né, todo mundo saiu do presencial e começou a trabalhar online, né, tendo aula, como eu estou tendo agora com vocês, com o Google Meets. Então, todos os professores começaram a trabalhar com o Google Meets. As aulas de física sempre foram aulas presenciais e eu comecei a trabalhar nas aulas de física de forma não presencial, né, como eu estou fazendo aqui com vocês agora. E aí, durante a pandemia, o pessoal teve ideia, por que não criamos uma disciplina para aproveitar o que aconteceu durante a pandemia, né, que é essa, digamos assim, esse uso da plataforma Meets. E aí a gente criou a categoria 17. Essa categoria que devia ter um nome diferente, né? O nome do tipo da disciplina é um número, mas seria uma disciplina híbrida, tá? Onde a gente tem 1h30 por semana, um momento com o professor, como estamos tendo agora, e o resto tem toda a cara do EAD. Tá? Tudo EAD. Tem uma diferença que cada aula a gente teria o que se chama, essa o que a gente está tendo aqui, é o ATC, que digamos assim, é a chamada teoria, e depois tem o TDE, que é o trabalho discente efetivo. Tá? O trabalho discente efetivo é onde vocês realmente respondem alguma coisa, fazem exercícios, tá? E na primeira edição eu fui bem conforme as regras, né? Cada aula tinha seu TDE que o estudante tinha que trabalhar, tá? E aí, na segunda edição do curso, essa é a terceira. Na segunda edição do curso, os estudantes reclamaram que era muito TDE. Quer dizer, cada aula tinha um TDE e às vezes ficava muito pesado. Então, algumas delas eu resolvi cancelar, tá? Não colocava, deixava para lá, etc. Isso deu uma folga. A mesma coisa deve acontecer aqui, tá? Agora não, que são exercícios mais simples, etc. Mas depois, quando começar um pouco mais complexo, eu vou dar mais tempo para vocês. Não vai ser simplesmente da semana para outra. Mas tem essa necessidade de que você entre lá e que você dê uma olhada no ATC e no TDE, tá? Alguma pergunta? A avaliação, tem uma avaliação comigo, que é a P1 e a P2, né? Cada uma delas tem, digamos, uma prova dissertativa, uma questão dissertativa, onde você tem que escrever ou resolver um problema aberto, e uma questão objetiva, onde você tem que resolver determinadas questões que são marca X, fechadas, tá? A prova de final de semestre e a prova de substituição, ambas são sorteadas em um banco de questões. Então, o Rafael vai fazer a prova dele, tem um banco de questões, a Vitória vai fazer a prova dela, vai ter um banco de questões e assim por diante. Tá? E as questões serão sorteadas do banco de questão, então dificilmente uma pessoa tira uma prova igual a outra. Tá? Claro, sempre pode acontecer, né? Probabilidade. Inclusive, teve um sorteio da Mega Sena hoje, talvez alguém tenha ganhado a Mega Sena. Então, é isso aí. Mas, em princípio, não tem repetição de prova. Tá? As provas são bem individuais aí. A mesma coisa vai acontecer com a prova substitutiva. Tá? Então, tem uma coisa muito importante aqui que todo mundo tem que ter ciência. Tá? A primeira prova que vocês vão fazer, a AP1, é comigo. Tá? Então, quando vocês forem fazer ali a AP1, tranquilo. Eu vou corrigir. Qualquer falha na correção, você vai conversar comigo. A AP2, da mesma forma. Qualquer falha na correção, vocês vão conversar comigo. Quando chegar nas provas finais, tá? O que eu vou fazer é, Yuri, tu marcou tua prova? Porque tu tem que agendar. Então você tem que ir lá numa plataforma, agendar a prova, que vai cair num determinado dia,
Na hora você recebe um link, clica nesse link, abre a sua prova sorteada, tá? E depois de um tempo, se eu não me engano, 2 horas, aí você vai abrir outro link para que você possa digitar suas respostas. O que é que eu posso fazer a respeito disso? Absolutamente nada. Eu já nem entro nessa jogada. É uma coisa que acontece entre vocês e o pessoal dos polos, tá? Se eu sou do polo Canoas, beleza. Eu sou do polo Torres, beleza. Eu sou do polo Manaus, tranquilo, tá? Até agora, todos vocês que conversaram são daqui do Rio Grande do Sul, mas eu já tive alunos da zona da região norte, tá? Então, por conta disso, se liguem nessa última parte. Na primeira edição, eu tive um problema com o aluno, né, que deu um problema grande em termos de geração de prova e também dele poder digitar, tá? Demorou para resolver, e a única coisa que eu podia fazer é eu e o coordenador, a gente tentava pressionar o pessoal do polo para resolver a questão e dar a nota do aluno. Demorou muito para ele receber a nota final dele, tá? Mas a gente não tem mais poder de fazer nada disso, porque aí é com um banco de questões. Então, só lembrando, a P1 e a P2 é comigo, as outras são com o sistema, tá? Alguma dúvida de vocês? Não? Tá. Deixa eu apresentar um pouco a disciplina para vocês e para isso eu vou abrir o meu aula aqui, tá? Deixa eu dividir aqui para que vocês possam ver. Que era a minha primeira aula de 2022-1. E o Google Meets começa a mudar algumas coisas, então eu tenho que me reacertar. Então tá ok. Aqui, ó. Opa, dividi errado. Ok. Aqui está o meu sistema aula. Tem todas as disciplinas que eu estou trabalhando. Tudo bem. A de vocês, essa daqui, termodinâmica. É claro que vocês vão ter uma visão, que é a visão minha do professor, né? Tem aquela desabilitar roteiro, alguns controles aqui. Que vocês vão ver o bloco introdutório, vocês já viram ele, senão você não estava nem aqui. Tem um link que eu acabei de atualizar, que não tinha recebido do calendário acadêmico, tá? Plano de aprendizagem atualizado, sala de interação, apresentação e dúvidas gerais. A apresentação é onde você escreve quem você é, tá? Na disciplina de termodinâmica das categorias 17, termina, isso daí é uma coisa legal que você pode colocar para os colegas se conhecerem, tá? Mas, ao mesmo tempo, muita gente acha já o suficiente. Bom, já que eu estou com aquele contato lá no Meets, né? Então, não preciso me apresentar, tal. No EAD, isso daí é uma coisa mais forte, tá? Mais cobrada, tudinho, porque é o único contato que a gente tem com o aluno. Depois disso, você tem aqui, ó, livro-texto. O livro-texto é uma versão anterior, estou trabalhando na versão nova, estou fechando, estou me cobrando já a versão nova, mas a gente não fechei, então tem essa versão anterior, certo? Que vocês têm que dar uma lida ali e tem tudo que a gente vai trabalhar. Depois disso, vocês vão para o bloco de desenvolvimento AP1, né? Então tem essa sala de interação e aqui, ó, já tem o relatório virtual 1 e a prova objetiva 1 para eu abrir para vocês, tá? Mas basicamente tem a sala de interação dos conteúdos já abertos. E tem os chamados encontros semanais, tá? Então, aula 1 que eu já botei, quando eu tiver, eu libero coisas, tá? Ou que já estão programadas, ou eu, ao invés de liberar apenas coisas que já estão programadas, eu vou pegar e vou atualizar, né? Ok? Então, esse é o esquema. A gente vai estar na parte bloco introdutório 1. Como eu peguei o calendário acadêmico faz pouco tempo, que um colega disse, olha, a versão atualizada é essa, mas o link nem me parecia um link assim definitivo, né? Mas tudo bem, já está lá. Aí depois eu vou ajustar um pouquinho as datas ali ainda, tá? Principalmente a data dos... Mas é uma coisa que não serve tanto para vocês, é a data das provas objetivas que agora tem, tá? Mas já está lá. Ok, alguma pergunta até agora? Por enquanto, não. Tranquilo?
Então tá, deixa eu apresentar para vocês. Opa, Victor Paul. Deixa eu apresentar para vocês o livro. Tá? Então o livro é esse. Apareceu? Apareceu. Então, esse é o livro que a gente vai começar a trabalhar. Tá? O nome dele é Termodinâmica. Tá? O livro original é também da Ubra, né? E escrito pela professora Magna François. Tá? O livro é de 2016, né? Apesar de você dizer, pô, 2016, não, lembre que 2019 nós ainda estávamos vivendo no mundo anterior, né? Estamos vivendo a conturbada década 2020, que termina uma pandemia e começa uma terceira guerra mundial. Então, vamos agora para 2016, não faz muito tempo assim, né? Chega a dar uma saudade. Então, a gente vai começar aqui, tá? Tem uma apresentação, e depois disso a gente vai para um sumário. Veja o que é que tem no sumário. A gente vai discutir os conceitos iniciais, diferença de substâncias puras, processo de mudança de fase, diagrama de propriedades para os processos de mudança de fase, fundamentos da termodinâmica clássica, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, entropia, aplicação da termodinâmica, ciclo de potência, e aplicação da termodinâmica, ciclo de refrigeração, e mecanismo de transmissão de calor. Certo? Então, basicamente é isso que a gente vai ver. A ordem, às vezes eu mudo. Por exemplo, o mecanismo de transmissão de calor, eu acho que encaixa muito bem após a primeira lei da termodinâmica, e não depois de tudo. E deixo os capítulos 8 e 9, que são os capítulos, digamos assim, mais nobres do curso, para o final. Tá? Em geral, eu dou até uma pressa nos primeiros capítulos, e os capítulos finais eu termino trabalhando mais, principalmente o capítulo 8 e 9, que são, digamos assim, a parte mais importante do curso, do ponto de vista da formação em engenharia. Tá? Outra coisa é o seguinte, eu não perguntei para vocês, qual é o curso de vocês? Algumas pessoas falando já é o suficiente. Meu engenharia mecânica. Mecânica, engenharia mecânica. Mecânica automotiva. Mecânica automotiva. Vitória. Mecânica. A Vitória, eu achei que ia dizer uma coisa completamente diferente. Então, sim, esse é um curso da mecânica, tá? Mecânica automotiva, porque, de fato, o interesse maior é isso. Tá? A gente discute alguma coisa de mecânica automotiva e do resto, tudo de engenharia mecânica, tá? Alguma dúvida até aqui com o livro? O link do livro está lá, vocês podem baixar. Não? Então, vamos continuar. Bom, deixa eu apresentar o calendário acadêmico, isso é uma coisa que eu esqueci de fazer. Tá? Então, deixa eu apresentar o calendário acadêmico, capaz de estar no meu histórico já. Já apareceu aqui. Então, deixa eu colocar aqui. Então, disciplinas semestrais, tá? Calendários semestrais EAD. 2022/1, 3/3 a 23/7. Então, na realidade, a gente tem a questão aqui, ó, do relatório virtual 1, né? Ele vai estar aberto, que é a primeira avaliação de vocês, do 30/3 até 6/4, ou seja, no final deste mês já temos o primeiro relatório virtual, tá? Em seguida, você vai ter tem a divulgação das notas relatórios virtuais e a avaliação, que é a prova objetiva, de 20/4 a 27/4. Tá? Então, final de março e final de abril. Tá? Aí nós começamos aí o bloco de desenvolvimento 2. Tá? A avaliação relatório virtual 2 é final de maio a início de junho. Tá? E depois a avaliação prova objetiva 2, final de junho, finalzinho de junho ali, sem chegar ao fim mesmo. Tá? Então, essas duas coisas realmente, se você parar para pensar, né, é assim, todo final do mês. Tá? Então, todo final do mês a gente vai estar discutindo, quer dizer, vocês vão estar fazendo uma avaliação. Tá? Até quando? Isso aqui vai ser até
o final de mês de junho, tá? Aí tem a minha integralização, envio as notas para o autoatendimento, aí tem a avaliação semestral, datas importantíssimas aqui, ó, para vocês. Avaliação semestral do 4/7 a 9/7, que é agendada pelo aluno. Quando? De 20/5 a 20/6. Vocês têm um mês para agendar. E depois a avaliação final, né, aquela substitutiva, de 18/7 até 23/7, e aí encerra-se o semestre. Tá? Acho que ficamos aí de uma forma bastante razoável, uma discussão inicial. Se vocês tiverem dúvida, me interrompa a qualquer momento, tá? Não? Então tá. Eu deixei também o plano de aprendizagem. Não vou apresentar o plano de aprendizagem porque eu já apresentei o livro. O livro e o plano de aprendizado estão muito próximos, tá? Porque eu vou me basear no livro. Então, como o livro está lá, está organizado, tudo, vocês vão poder folhear. Tem o plano de aprendizagem também para vocês baixarem lá tranquilamente, tá? Vou agora começar, então, a nossa primeiríssima aula, tá? E essa primeira aula vai ser o seguinte. Eu vou compartilhar com vocês. Só um minuto. Vou compartilhar uma tela. Que é essa tela aqui. Desde o início da pandemia, alguns professores, né? Foi início de 2020, digamos assim, o chat dos professores lá, o canal do WhatsApp dos professores vivia enfurnado de gente querendo saber que tipo de material se usava para você escrever, né? E aí muita gente começou a comprar. Eu me lembro que o pessoal comprava muito, era a mesa digitalizadora da Wacom, que é muito boa. E aí eu comecei a procurar uma alternativa que fosse mais razoável. Por quê? Primeiro que eu tinha um tablet. Segundo, porque como estava todo mundo comprando essa mesa digitalizadora da Wacom, estava faltando. Tá? Literalmente, praticamente todos os professores no Brasil estavam comprando para poder trabalhar. E aí eu comecei a utilizar o tablet. Tá? E é isso que eu estou fazendo agora. Tá? Então eu vou explicar para vocês tudo que a gente precisa saber aqui na primeira aula. Talvez eu avance alguns slides. Vamos ver como está o andamento da coisa, sem pressa, sem nada. E vamos fazer. Em qualquer momento, você pode me interromper, tá? Dá uma interrompida, pergunta o que está acontecendo, qual é a dúvida que você pode ter. Então, vamos começar com a apresentação da disciplina, tá? Primeiro, Agostinho Serrano, meu nome, e vocês têm um tutor, que é o Natan Pinheiro, tá? Inclusive, lá na aula você vai ver Agostinho e o tutor Natan. Vocês vão poder se comunicar com ele também. Livro-texto eu já comentei com vocês. Formato da avaliação também já conversei com vocês. Formato da 17, né, que é esse híbrido entre AD e presença virtual. A participação semanal ela é importante porque a disciplina é muito ágil, muito rápida. Tá? Se você não conseguir participar semanalmente, essa gravação que eu estou fazendo vai para o meu canal do YouTube. Tá? Acredite se quiser, né? A gente começou a virar youtuber. Então, eu criei um canal onde eu coloco basicamente meu material de aula. Então, todo o material que eu coloco lá é produzido, seja nas aulas de física ou qualquer outras aulas. Até umas aulas que eu dou, sou professor da UBRA, vamos dizer lá, né? Há mais de 20 anos, tá? Trabalho na UBRA há bastante tempo. E eu trabalho com disciplinas principalmente da parte da física, sempre trabalhei, né? Sabe, porque é uma disciplina da física, da termodinâmica, uma área da física. E trabalho também curiosamente, trabalha com a física lá para engenharia, exatamente. Dificilmente trabalho com a disciplina do profissional de física, isso fica com outros colegas, eu termino trabalhando muito mais com engenharia. Mas eu também trabalho na pós-graduação de ensino, né? E aí, claro, ensino de física seria mais o meu métier, mas eu termino trabalhando com psicologia da educação. Então você vai dar uma olhada no meu canal, vai ver essas duas coisas aqui
que aparentemente não tem muita coisa a ver com a outra, tá? Então, eu vou mandar o link do canal, então amanhã eu vou fazer o upload dessa gravação, né? O próprio Google grava, né? Veja, o Google e o YouTube são da mesma empresa, tá? Meets, né? Então eles gravam, aqui está solicitando para gravar, e eu achei, na minha douta inocência, que em algum lugar do YouTube eu ia poder importar vídeo do Google Meets, até porque são a mesma empresa. Mas não, eu tenho que baixar no meu computador, depois eu tenho que fazer o upload para o YouTube, tá? Ainda bem que não tenho que fazer com nenhum tipo de conversão, o próprio YouTube faz. Mas isso demora um tempo e demora para o Google Meets disponibilizar a gravação. Então, às vezes, demora horas, tá? Como a aula termina em 10 horas, eu termino não fazendo isso no mesmo dia. Eu termino fazendo isso no próximo dia, eu acordo cedo e faço. E aí eu vou colocar para vocês o link, que será um link permanente. Tá? Só um minuto. Acho que eu estou com... Só um minuto. Eu não estou com um cabo muito bom, porque esse cabo está dando problemas. Voltou. Então, esse link será um link permanente que eu vou colocar. E eu vou clicar e criar uma playlist, né, do YouTube. Então, na playlist, aula 1, aula 2, aula 3, que você vai poder assistir em sequência. Sendo assim, se por acaso você não puder estar presente para a aula de termodinâmica, na quinta-feira à noite, você pode assistir mais adiante, tá? Não me deixe fazendo sozinho, então a participação de vocês realmente é importante. Mas é claro que pode acontecer, por exemplo, ali, que o Jailan num dia não possa, né? E, portanto, ele vai poder, nesse caso, dar uma olhada nas aulas que eu vou postar, tá? O formato aula, ATC, tá certo? É basicamente a parte teórica, que é o que está acontecendo agora. E o TDE que o aluno deve fazer semanalmente. Vocês devem contar, sim, com o apoio do tutor, principalmente para o TDE, tá? Tem a seção lá de dúvidas, né, que são dúvidas referentes ao bloco 1 ou bloco 2, nós estamos no bloco 1. Então lá você pode colocar, eu estou com dúvida aqui no exercício tal, do livro tal, tá? Do livro tal, não é do livro. Como são a maioria dos meus TDEs? Na maioria dos meus TDEs são os próprios exercícios no final do livro, tá? Então eles terminam ficando de fácil acesso, você já tem um livro, já sabe qual é o exercício, e no final do capítulo, no final do livro, tem as respostas para os exercícios, tá? Tendo dito isso, alguma dúvida no final? Não? Tudo tranquilo, pô. Então vamos começar com a grande pergunta, né? O nome da disciplina é termodinâmica. Então, o que quer dizer, que raio quer dizer a termodinâmica, tá? A termodinâmica, vocês vão me desculpar, daqui a pouco eu vou ter que pegar água, tá? A termodinâmica é uma disciplina, tá? Onde é uma área da física completa, tá? A física tem basicamente algumas grandes áreas, é a mecânica, o eletromagnetismo, a termodinâmica, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Ela tem a mecânica quântica, tá? E ela tem a relatividade. São basicamente essas 5 grandes áreas da física, o resto mais ou menos se distribui aqui. A termodinâmica é uma área curiosa, porque ela poderia ser bem descrita pela mecânica, mas na realidade ela é uma área que foi fundada, criada, né? Nasceu, criada por engenheiros, tá? Então a termodinâmica é, na realidade, um campo originário da engenharia, tá? De onde vem a termodinâmica? A termodinâmica surgiu principalmente com a tentativa de tentar se entender o que é o calor e qual é o papel dele, tá? De que forma? Por exemplo, bom, é uma pena a gente usar os exemplos militares, porque a gente não estava mais com guerras, mas agora estamos tendo guerra. Então, um dos equipamentos militares que existem é lançador de projéteis, né?
E quando isso começou a se transformar numa coisa mais industrial, se lançar muitos projéteis, começou a se perceber que o equipamento esquentava muito. Esquentava de tal forma que os soldados que utilizavam o equipamento não conseguiam mais utilizar, não conseguiam encostar. Então tinha-se que colocar algum fluido, água, para esfriar aquilo. Então começava a se fazer a ideia de como é que a gente vai poder ter os materiais diferentes, esquentavam de forma diferente, fluidos diferentes eram usados de forma diferente. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não sou daqui, né? Dá para perceber tranquilamente no meu sotaque. Tá? Eu sou de Recife. Mas o óleo de mamona tem um produtor enorme no Brasil, que é a Bahia. A Bahia produz muito óleo da mamona. Tá? E o óleo da mamona, né, ele é utilizado também como fluido de refrigeração, por suas propriedades. Ele pode ser usado como óleo, como lubrificante e também como refrigeração. E um dos maiores importadores, até pouco tempo atrás, era a Noruega. Curioso, né? Por quê? Porque se utilizava para esfriar brocas de chapas que construíam navios de estaleiros. Tá? Essas brocas esquentam muito porque estão tentando furar aço. Tá? E você coloca um óleo ali dentro, e o óleo da mamona, e esse óleo da mamona sai e sai mais frio. Então, essa é a função de se utilizar isso. Tá? Então, a água não seria bom. Por quê? Porque esquenta tanto que a água deixaria de ser estado líquido, iria para o estado vapor, né? E pelo estado vapor ela se expande muito rapidamente, por ser vapor, e poderia danificar a chapa e até mesmo a broca. Então, tentando entender as coisas que envolvem calor, surgiu a ideia da termodinâmica. De início, os físicos não deram bola. Mas aí a termodinâmica começou a mostrar que o calor era uma das coisas mais importantes de se estudar no universo. Tá? E chegou-se a conceitos muito sofisticados. Então, termodinâmica vem do grego therme, calor, e dynamis, que é dinâmica, o movimento do calor. Tá? E o que é calor? Calor é um conceito que evoluiu muito no tempo. No início se achava que calor era uma coisa, era um fluido que ficava ali entre os átomos. Por que isso? Porque se você jogasse água, você tirava o calor. Então se imaginava que a água se misturava com esse fluido que ficava entre os átomos, como você mistura água com tinta, e quando você tinha, você lavava. É a ideia, tá? Então é a ideia de calor como fluido. Em seguida, surgiu a ideia de calor, a ideia moderna de calor, que o calor é uma agitação molecular, não existe esse fluido. O que existe são átomos que estão mais agitados, tá? Usando uma terminologia mais física mesmo, né? Nós estamos falando de movimento vibracional atômico. Então, a vibração dos átomos, sejam em moléculas ou sozinhos. Então, esse movimento vibracional está muito associado, por exemplo, com emissão e absorção de radiação infravermelha, que é uma radiação naturalmente associada com calor. Cada um tipo de radiação está associado com um tipo de movimento molecular, digamos assim. A rotação molecular está associada à emissão e absorção de microondas, tá? Ou a vibração entre átomos e moléculas ao calor, absorção e emissão de infravermelho, tá? E o movimento dos elétrons, né, dentro dos átomos está associado à emissão e absorção de ultravioleta invisível, tá certo? Então, o que eu já falei da evolução do conceito de calor, agora vamos falar de uma visão atual. A visão atual, além dessa vibração, é que o calor é uma energia. A gente fala de energia térmica, tá? E a termodinâmica é a parte da ciência que estuda a energia que antes era chamada de calor e suas transformações. A qualquer momento você pode me interromper, tá? Aí nós temos aqui um pequeno mapa conceitual,
tá? Simples do que é a termodinâmica, tá? Então você tem um pouco de fenômenos térmicos, são os fenômenos que envolvem calor, que estão estudados pela termodinâmica. A termodinâmica é uma teoria que está muito próxima à chamada teoria cinética dos gases, que é a teoria dos gases em movimento, dos átomos, porque estamos falando de vibração. Foi de onde surge o conceito mais moderno de calor. Então, o calor é o que une a termodinâmica com a teoria cinética de gases, né? Tá aqui, ó. Tá? E depois disso, você tem algumas leis. As leis mais importantes da termodinâmica é a chamada lei zero, a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica. Essas são as 3 grandes leis da termodinâmica que devem ser usadas e aplicadas em máquinas térmicas aqui. Tá? A lei zero da termodinâmica, ela implica a ideia de equilíbrio térmico. Existe um equilíbrio térmico, tá? E quando a gente tem um equilíbrio térmico, você tem basicamente uma forma de criar um termômetro. Você consegue medir uma temperatura, que se você mede que um corpo está a 1.200 graus, um corpo cujo termômetro apareça a marca de 1.200 está também na mesma temperatura que aquele outro corpo. Daí existem alguns conceitos que são subjacentes a esse. Capacidade térmica, calor específico, trabalho, muito importante, energia térmica e variável de estado. Tá? Ok? A primeira lei da termodinâmica é a lei de conservação de energia e a segunda lei da termodinâmica é a lei do aumento da entropia. Está até com uma grafia errada. Tá? Então, a entropia, né, é um conceito bastante curioso. Vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim. Eu vou mostrar para vocês aqui. Compartilhar. Tinha um filme bem curioso que talvez seja o primeiro filme que gosta de brincar com o conceito de entropia, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Viajar com até 50% de desconto. One of these bullets is like us, traveling forwards through time. The other one's going backwards. Can you tell which is which? How about now? Why does it feel so strange? You're shooting the bullet. You're catching it. Whoa. Who's the American? He seems nice. I invited him to the dinner. Good with fists for a diplomat. There are people in the future who need us. You got something. Not gonna like it. Time isn't the problem. Getting out alive is the problem. You have no idea what you're getting yourself into if you go through that door. Well, I'm going, so any tips will be welcome. When you exit the airlock, take a moment to orient yourself. You may experience distortions in your vision and hearing.
What do you think we're seeing? The detritus of a coming war. You want to crash a plane. Well, how big a plane? That part is a little dramatic. Não sei se vocês perceberam. Alguém já viu esse filme? Não? É um filme interessante. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas tem alguns momentos do filme em que tem coisas acontecendo do passado para o futuro e coisas acontecendo do futuro para o passado. Tá? E essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Eu não vou dar spoiler, se você quiser assistir, é um filme interessante. Tá? E ele demorou um tempo para ser filmado, tem uma parte muito interessante de, digamos assim, uma batalha onde tem tropas indo do passado para o futuro e tropas indo do futuro para o passado. Tá? Isso coordenado. Então, a ideia é que existe uma forma de você inverter a entropia, que é aquele conceito que a gente viu antes. Tá? Então, é um filme onde você começa a ter a ideia de que a segunda lei da termodinâmica poderia ser violada. A segunda lei da termodinâmica diz que a gente não volta no tempo, a gente vai do passado para o futuro. E segundo a ficção científica do filme, você conseguiria voltar no tempo. Há uma forma de você inverter esse fluxo de tempo. E aí você conseguiria com que determinados objetos, ao invés de irem do passado para o futuro, você pode criar eles no futuro e eles voltarem para o passado. Tá? E aí a ideia do filme é que existe uma guerra entre pessoas do futuro e pessoas do passado. Bem interessante, tá? O filme em si. Tá aqui a capa do filme, tá? Tem um link aqui para o vídeo que você iria assistir, que é o legendado, tá? E a ideia é um diagrama aqui, que é a chamada seta do tempo. A seta do tempo é o que a gente conhece, né? As coisas sempre vão do passado para o futuro. Tá? É um filme que, se você assistir mais de uma vez, você percebe detalhes de coisas que estão andando para o passado, do futuro para o passado, mas são muito sutis na tela e você não observa. Um navio, por exemplo, em vez da onda sair, se chocar no navio, a onda sai do casco do navio e volta para o mar. Tá? Então, é um filme completo de ação, tá? Então, é uma coisa que ficou interessante. Então, basicamente, a gente vai encerrar o curso quando a gente tiver estudado as 3 grandes leis da termodinâmica, a lei zero, a primeira lei e a segunda lei, mais ciclos de potência e refrigeração. Então, esse daqui, se você quisesse qual é o meu conteúdo do meu curso, é isso. Tá? Então, vamos começar. Tá? No primeiro capítulo, a gente vai discutir o que é um sistema termodinâmico. Tá? Um sistema termodinâmico é um corpo de matéria e radiação, não pode esquecer, confinado espacialmente por paredes ou divisões, que se chama envelope. Tá? Isso é usado até essa linguagem em máquinas, com permeabilidades definidas, o que separa de sua vizinhança. Tá? É a unidade de estudo onde se analisa o fluxo de energia térmica e onde é conveniente se estabelecer limites com a vizinhança e com o próprio universo. Tá? Então, você tem 3 tipos de sistemas termodinâmicos. Tá? Um sistema aberto, onde troca de matéria e energia ocorre com o ambiente. Daqui é um sistema aberto, uma garrafa com a boca aberta. Tá? Então, tanto o líquido pode sair, pode evaporar, como pode entrar alguma coisa e se condensar aqui.
matéria, né, átomos, como pode também o calor, por exemplo, que é o grande foco da gente, ele pode sair por ali, como se você tivesse uma garrafa térmica quente e você deixasse, com água quente você coloca e você deixasse aberta. Daqui a pouco você vê que escapa vapor e calor. O sistema fechado é o segundo. Tá? Apenas ocorre troca de energia com a vizinhança. Então, a troca de massa não acontece. Não há perda nem ganho de átomos. Se você medir a gramatura do sistema fechado, ele não se altera. E aí nós temos o chamado sistema isolado, que é o caso mais restritivo. Não apenas a matéria não é trocada, mas também a energia. Tá? Então, se tem uma quantidade de calor ali dentro, a quantidade de calor fica ali dentro, armazenada. Um exemplo de um sistema semi-fechado, porque um sistema completamente fechado é possível sim existir, mas mais em laboratório. Mas uma garrafa térmica é um bom exemplo de sistema fechado. Uma garrafa térmica boa, você pode colocar água quente de manhã e de noite ainda está bem quente a ponto de poder te queimar. Então veja que ela não perde, a garrafa não perde grande parte do calor, tá? Eu trouxe um pouco de água, eu vou lá embaixo pegar, tá? Já volto. Só um minuto, já volto. Não sei se vocês perceberam, eu estou usando uma chamada cinta de Putin, porque eu me acidentei e eu quebrei a minha coluna. Então vocês tenham cuidado com piscina. Não houve nada, nenhum dano permanente neurológico. Na realidade, eu bati com minha lombar, porque eu estava com minha filha e vi que ela começou a se afogar. Tá? Então, aquela coisa, né? Você se desespera, pula, salva a criança, mas ao mesmo tempo eu caí com a lombar na borda da piscina. E é uma dor impressionante. Tá? Quase eu desmaiei ali, iam ser 2 em óbito. Mas é um ferimento benigno, daqui para maio eu devo tirar isso. Segundo o médico, olho para trás, não vou nem me lembrar o que aconteceu. Mas até lá. Ok. Falei dos sistemas, vamos para a variável de estado. Ok, aqui é um capítulo de definições, tá? Então, o que são as variáveis de estado? Isso é uma coisa bem importante, tá? Variáveis de estado são determinados parâmetros que caracterizam o estado do sistema. Não as transformações que ele sofre, por exemplo, massa, volume, temperatura e pressão. Tá? Então, principalmente, pressão, temperatura e volume são considerados variáveis de estado, porque os 3 eu consigo definir um ponto termodinâmico. Tá? Então, quando vocês têm o volume, a temperatura e a pressão, tá? Essas 3 coisas juntas te dão um ponto termodinâmico. Tá? E o que caracteriza o estado de um sistema termodinâmico? Em essência, é uma fotografia no tempo, muitas vezes caracterizado por propriedades imutáveis enquanto existir equilíbrio. Então, você tem ali um diagrama de pressão, de temperatura e de volume. Então, se você sabe o volume, a temperatura e a pressão de, por exemplo, de um gás, você sabe exatamente o estado dele. Se você tem um gás, digamos, hidrogênio, que tem uma determinada pressão, temperatura e volume, e você tem outro gás, hidrogênio, que tem a mesma pressão, a mesma temperatura e o mesmo volume, os gases estão exatamente no mesmo estado termodinâmico. Por isso que essas são chamadas variáveis de estados. Outras coisas não são chamadas variáveis de estado. Por exemplo, trabalho. Trabalho não é considerado variável de estado.
Então, vamos para processos termodinâmicos, né? O que é um processo termodinâmico? Na realidade, é uma mudança do seu estado. Quando o estado termodinâmico sai de um lugar para outro, então você tem um processo termodinâmico. Um processo é uma alteração de um estado para outro. Nesse processo, naturalmente, existe uma alteração nas variáveis de estados. Tá? Nós temos processos isotérmicos, processos isobáricos, processos isocóricos ou isoméricos, métricos, processos isoentálpicos, processos isoentrópicos, processos adiabáticos, processos reversíveis ou irreversíveis, têm relação com entropia, e processos cíclicos. Tá? A gente vai estudar todos esses processos, e alguns deles são estudados na disciplina de Física 2, tá? Ou Física, Calor e Ondas, mas outros não. Então, os processos isotérmicos são os que têm a mesma temperatura, isobárico vem de baro de pressão, isométricos são os processos do mesmo volume, isoentálpicos que têm a mesma entalpia, esse é um dos, por exemplo, que a gente não estuda na física. Isoentrópicos, que têm a mesma entropia, não varia a entropia. Esses processos isoentrópicos são muito importantes, tá? Porque eles terminam fazendo com que a gente crie uma coisa chamada ciclo de Carnot. E o ciclo de Carnot é fundamental para que você defina, teoricamente, tá? Qual é o melhor rendimento de um motor ou o melhor coeficiente de desempenho de um refrigerador possível, tá? E a gente começa a entender que não existe motor perfeito. Ou melhor, não existe motor ideal, tá? Existe apenas aquele mais próximo possível do ideal. Ok. Além disso, a gente tem o quê? Diferentes estados da matéria. Quais são os estados? Nós temos os estados tradicionais, né? O sólido, o líquido, o gasoso. E existe o estado, a gente muitas vezes tem sólido, líquido e gasoso. Tem o estado plasma, tá? O estado plasma é o estado da matéria quando você está separando a parte eletrônica da parte nuclear. Então, a parte eletrônica fica de um lado e a parte nuclear do outro, como um todo da matéria. Tá? Isso acontece, por exemplo, no interior das estrelas. E se vocês estão vendo muitas notícias aí de um possível reator de fusão que estaria sendo construído, né? Europa e Estados Unidos, e esse possível reator de fusão, ele seria um reator que utilizaria, o interior dele é plasma, né? O modelo é chamado tokamak, que é um modelo, é uma rosquinha. E um novo estado que ainda é considerado tradicional é o condensado de Bose-Einstein. O condensado de Bose-Einstein acontece porque normalmente os elétrons, né, eles tendem a se agrupar, né, nos átomos com espinhos opostos. Vocês aprendem isso lá na química. No condensado de Bose-Einstein, você consegue fazer com que os elétrons fiquem basicamente como pares, e eles conseguem ficar todos no mesmo lugar, sem repulsão. Tá? É um estado também muito interessante que tem. Todos esses estados que a gente está conversando agora, por exemplo, quem tem celular Android, se você começa a procurar informação sobre esses estados, no teu feed de notícias, começa a aparecer notícias de pesquisa sobre esses estados. E começa a mostrar, por exemplo, que existe um constante desenvolvimento tecnológico, dia após dia, todo dia está saindo a notícia. Um laboratório na Alemanha, um laboratório no Canadá, um laboratório nos Estados Unidos, Japão, etc., Brasil. Opa, conseguiu o marco aqui para a utilização do condensado de Bose-Einstein de forma tecnológica. Então, são coisas que podem, no nosso espaço de vida, tá, aparecer como uma tecnologia nova. Um exemplo, tá? O tal do computador quântico. Né? O computador quântico, na realidade, era uma ficção científica. E agora já tem empresas que estão produzindo computadores quânticos e pode ser uma coisa que aconteça, que fique cada vez mais importante no futuro próximo. E existem os estados da matéria que são chamados modernos, né? Um deles é o chamado fluido supercrítico, que a gente vai dar uma olhada.
a matéria degenerada, eletrônica, neutrônica, de spin Hall quântico, condensados de Bose-Einstein de tipos diferentes, condensados fermiônicos, os chamados supercondutores. Nós temos supercondutores de alta temperatura, né, que são utilizados, por exemplo, amanhã, por conta dessas lesões, eu vou ter que fazer uma ressonância. Toda a ressonância, quando você vai fazer, você já se pergunta se você tem algum objeto de metal do corpo, tatuagem, etc., que poderia ser impeditivo de você fazer. Se você tem um metal, o ímã da ressonância é tão forte que ele pode arrancar o metal. E se estiver na sua pele, arranca a sua pele. Então, e isso é concedido como é conseguido esse campo, né, que é muitas vezes de 1,5 Tesla, 2 Tesla, 1 Tesla, é conseguido com os supercondutores. Você utiliza determinados supercondutores, chamados supercondutores em alta temperatura, e eles conseguem, com esses supercondutores, gerar campos magnéticos extremamente intensos. Curiosamente, esses supercondutores só são supercondutores muito refrigerados, então você tem que botar um sistema de refrigeração com nitrogênio líquido, ar líquido, às vezes hidrogênio líquido, né? Hélio líquido, desculpe. E não diga para ninguém, mas se por acaso um desses equipamentos de ressonância, a parte do supercondutor aquecer e deixar de ser supercondutor, ele explode de uma forma magistral e muito provavelmente pega um quarteirão inteiro. Você tem também os chamados superfluidos. Tem filmes muito interessantes de superfluidos, onde o superfluido, a viscosidade é zero. Então, se você pegar um jato de superfluido e jogar no local, ele sai sem derrubar nada, nem mesmo a moeda. Tá? Ele não consegue encostar. E os chamados cristais temporais. Cristais temporais, recentemente teve uma descoberta muito interessante sobre cristais temporais. Tá? Foi pela primeira vez visto que os cristais temporais existem. E aí eu vou deixar para você fazer uma pequena pesquisa, porque tem a ver com o Tenet. Tá? Os cristais temporais são cristais que basicamente poderia se interpretar como eles vão e voltam entre o passado e o futuro. Tá? A forma dele vai indo e voltando, brincando entre passado e futuro. Por isso que o nome é cristal temporal. Bom, vamos discutir um pouco a questão da fase em termodinâmica, né? A fase é uma região do sistema onde suas propriedades são uniformes, tá? Água líquida, por exemplo, é uma fase. Você olha para a água líquida, tá? E você vê que não tem nada diferente aqui, né? No máximo uma sujeira. Mas a água em si você vê que tem o mesmo aspecto. Gelo também. Então você olha para o gelo, você vê que ele tem o mesmo aspecto, ele é sólido. Quando você pega o gelo e coloca dentro de um copo d'água, aí você tem um sistema de duas fases. Você vê a fase gelo e a fase água, tá? E o gás também é uma fase só. Então a água admite, você tem um sistema monofásico, água líquida, bifásico, digamos, água e gelo, e trifásico, que é água, gelo e vapor. E depois, mais adiante, não nesta aula, a gente vai ver um vídeo do chamado ponto triplo da água. No ponto triplo da água existe a coexistência do estado gasoso, líquido e vapor ao mesmo instante. Então você olha para a substância, água, e você vê que ela fica saindo, um ponto deixa de ser líquido, se transforma em sólido, aí o outro ponto ao lado deixa de ser sólido, se transforma em líquido, outro aqui, líquido, vai para vapor, e assim por diante. Fica como se fosse uma dança. Tá? Bom, então no slide 10 vocês têm alguma dúvida? Tá. Tudo certo? Ótimo, Vitor. Vamos continuar. Então, vou começar pela lei zero, né? A lei zero seria a primeira lei que a gente fala e é muitas vezes uma lei difícil de você entender o ponto dela. Qual o ponto da lei zero? Então, qual é o ponto da lei zero? Vamos lá. A lei zero da termodinâmica, a primeira vez que você lê, você diz, não parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim. Diz o seguinte, se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro,
então eles estarão necessariamente em equilíbrio térmico um com o outro. Então, vamos lá. Quer dizer isso. Eu tenho aqui, por exemplo, 3 corpos, tá? 3 canetas. Uma caneta prata, uma caneta azul e uma caneta rosa, tá? Então, se eu encosto prata com azul e eles estão em equilíbrio térmico, ou seja, não trocam calor, e depois eu encosto prata com rosa e eu percebo também que eles não trocam calor, isso quer dizer que azul e rosa não vão trocar calor entre si. Tá? Este é o chamado princípio de funcionamento do termômetro. Sem este princípio de funcionamento, o termômetro não funciona. Tá? Não funciona de jeito nenhum. Então, e o que é o equilíbrio térmico? Né? Equilíbrio térmico é justamente não havendo troca de calor. Então, se você tem um termômetro e você coloca na pessoa, esse termômetro, principalmente o termômetro digital funciona do mesmo jeito, o termômetro a laser também, mas é mais fácil você pensar no termômetro de mercúrio. Você coloca ele aqui e você vê a coluna de mercúrio se deslocando até atingir um determinado volume, né, que corresponde, que ele não vai subir nem descer mais. Nesse momento, não está havendo mais troca de calor entre a sua pele e o termômetro. Então, você está ali parado, qualquer processo de troca de calor. Isso é chamado de equilíbrio térmico. Né? E por que essa lei tem a ver com o termômetro? Quer dizer o seguinte, olha, eu garanto a você que se eu pegar um termômetro e botar na pele de uma pessoa e der 38 graus, pegar este mesmo termômetro e botar na pele de outra pessoa e a leitura for 38 graus, quer dizer que as duas pessoas estão na mesma temperatura. Elas não trocariam calor entre si. Tá? Então, isso permite criar uma escala e um instrumento de medida para a temperatura que é muito importante. Tá? E aqui você vê uma questão de como é essa troca de calor. Se você tem uma extremidade mais quente e uma extremidade menos quente, a visão moderna de calor, o calor antigamente era considerado um fluido, então esse fluido simplesmente ia do mais quente para o mais frio. É até mais fácil você visualizar. Mas é uma visualização incorreta. Você pode pensar em termos de energia, a energia sai do mais quente para o mais frio. Então, você tem aqui, né, a visão atual, que é a visão de agitação térmica. A agitação térmica é tanto que às vezes você bate no outro e essa agitação térmica continua. Tá? E aí você bate tanto que daqui a pouco esse daqui começa a ficar agitado, ou seja, ele aumentou a temperatura dele. O que é temperatura? Temperatura é a medida da quantidade de calor que um corpo tem, por acaso. A temperatura, por acaso, é a medida da agitação molecular que um corpo possui. Ou a temperatura é a medida de energia térmica que um corpo tem. Ou até mesmo, no final, a temperatura é a medida de energia térmica, a energia cinética molecular ou atômica de um corpo. Todas essas 4 respostas estão corretas. São visões diferentes do que é temperatura. Você pode pensar a temperatura como quantidade de calor associada, né? Pode pensar em termos de agitação molecular, ou aí em termos mais, digamos assim, científicos, né? Uma medida de energia térmica. Você tem uma visão da energia térmica, uma medida de energia térmica. E a temperatura é a medida da energia cinética molecular ou atômica de um corpo. Aí já é bem específica para uma visão cinética molecular. Coloquei uma figurinha ali que lembra um período que eu espero que não se repita mais, né? De 38 graus de medida de temperatura quando você vai entrar em estabelecimentos por causa da Covid. Né? A gente vai ver o que vai acontecer agora com essa questão do repique do carnaval e do início das aulas. Vamos torcer. E aí você tem diferentes escalas de temperatura. Né? Então, a primeira escala que a gente está acostumado, é a nossa escala, é a escala Celsius. A Celsius calibrou o teu termômetro, né, levando em consideração a temperatura de fusão do gelo. Então, o 0 graus Celsius é a temperatura onde o gelo vira água ou a água vira gelo.
Tá? Ou, se você prefere, que uma mistura de gelo e água tenha em equilíbrio. Tá? E a temperatura da ebulição da água, que é a temperatura onde a água chega a 100 graus, quer dizer, a temperatura da água começa a ferver, ele colocou como 100. Então, essa é a escala Celsius. Tá? Celsius também levou em conta o fato de que a temperatura da ebulição da água dependia da pressão atmosférica. Então, quando você vai para uma região de pressão menor, ou se sobe a altitude, tá? A temperatura de ebulição da água diminui. Tá? E aí temos outra escala, uma escala muito interessante, que é a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit a gente vê muito, mas a gente termina não utilizando. Essa é uma escala tipicamente utilizada por países de língua inglesa. Tá? Fahrenheit usou a temperatura de fusão de uma mistura de gelo e sal para definir seu zero. Tá? Tanto é que a temperatura de fusão da água, tá? Ela é 32 graus. Quando se diz 32 Fahrenheit, quer dizer que é 0 graus para a gente. Tá? E depois também colocou a temperatura do sangue humano com valor de 96. Como resultado, tá? O Fahrenheit tem uma escala bem diferente da nossa. Não são apenas os números diferentes, não é apenas um translado ou uma subtração de números. Ela é uma escala que vai com 9/5 da nossa. É bem complicado, tá? É quase o dobro, digamos assim. E aí temos duas escalas que são interessantes. A Kelvin é a escala, digamos, científica, tá? Ela se baseia na temperatura absoluta. Você coloca 0 graus Kelvin como temperatura absoluta. Obviamente, quando o Celsius e o Fahrenheit criaram suas escalas, não se imaginava que tivesse uma temperatura absoluta. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma temperatura que não dá para baixar. Menos que ela não acontece. Ora, o Celsius criou 0 graus Celsius, mas a gente sabe quando tem temperatura negativa, -5, -10 Celsius, -15 Celsius, mesma coisa Fahrenheit, exceto Kelvin. Kelvin só tem valores positivos ou zero. Não existe temperatura Kelvin negativa. Existe uma temperatura mínima que existe no universo. Essa temperatura é o 0 graus Kelvin, tá? Ou menos 273,15 graus Celsius. Menos que isso, é impossível chegar. A gente tentou. Em laboratórios, tentou chegar a temperaturas até menores que 0 graus Kelvin, e é impossível. Quando chega próximo de 0 grau Kelvin, o que acontece? É um processo muito interessante. Quando você, digamos, tira um pouquinho da temperatura em um sistema, quando você usa o mecanismo, né, a máquina térmica, para que você tire essa temperatura, o funcionamento da máquina térmica gera um calor residual que entra no sistema e não consegue baixar mais. Tá? Então, é uma dificuldade que não é apenas técnica, mas a gente percebeu que é uma dificuldade teórica. É quando a termodinâmica deixa de ser apenas uma ciência aplicada à engenharia e passa a ser uma ciência fundamental, porque está trabalhando com uma coisa fundamental no universo. Não existe temperatura no espaço sideral, nada que seja menor do que 0 graus Kelvin. A temperatura Rankine, né? Deixa eu ver se eu consigo até dar uma amplificada aqui, para que você veja. Opa. A temperatura Rankine, ela tem, enquanto que, por exemplo, você vai para zero absoluto, é menos 460. Tá? Então, é uma escala um pouquinho diferente também. Finalmente, você chega ao quê? Uso das diferentes escalas. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273,15. Tá? A temperatura em Kelvin é 5 nons da temperatura em Rankine. Tá?
E a temperatura em Kelvin, né, é a temperatura em Fahrenheit, mais 459,67 dividido por 1,8. De certa forma, a temperatura Rankine tentou usar a mesma escala, a proporção do Fahrenheit, enquanto que nós nos aproximamos do Kelvin. Tá? O Brasil, vamos assim, utiliza todas as unidades internacionais, exceto o Kelvin. A gente usa metro, quilograma, segundo, etc. A gente usa watts. Quer dizer, a gente tem o quilowatt-hora, né? Mas as lâmpadas são dadas em watt. Então, estamos utilizando isso, né? Exceto alguns valores, por exemplo, ar-condicionado sempre vai ser BTU por tradição, e não, na realidade, Joule, né? E você tem a temperatura, ao invés de ser utilizada Kelvin, você utiliza Celsius. Mas tem uma vantagem. A diferença de Celsius para Kelvin é só 273,15. Então, uma temperatura em Celsius, tu vai subtrair, tu vai somar 273,15 e tu vai ter a temperatura em Kelvin. Não tem escalas diferentes, tá? Uma diferença de temperatura em Celsius é igual a uma diferença de temperatura em Kelvin, tá? Que eu vou colocar aqui. Uma diferença de temperatura em Kelvin é igual a uma diferença de temperatura em Celsius. Por isso que muitas fórmulas que a gente tem na termodinâmica, tanto faz utilizar Celsius como utilizar Kelvin. Desde que seja uma coisa que envolve diferenças de temperatura. Tá? E tem muitas fórmulas que utilizam apenas a diferença de temperatura. Quando a gente vai falar da temperatura sem ser diferença, a temperatura mesma, aí tu tem que necessariamente, tá, parar e utilizar Kelvin. Necessariamente. Por exemplo, há dois exemplos. Capacidade térmica. Que você utiliza um ΔT, que é a variação de temperatura. Pode usar tanto Kelvin como Celsius. Potência de radiação emitida por um corpo. Radiação térmica. Tem que utilizar a temperatura elevada à quarta. Tu vai usar o valor em Kelvin. Se usar em Celsius, dá errado. Alguma pergunta para vocês até agora? Não? Então, eu vou dar uma interrompida no compartilhamento e vou mostrar de novo o livro. Porque eu quero que a gente mais ou menos acompanhe o livro. Eu quero que vocês vejam que eu estou acompanhando o livro. Tá? Então, aqui, ó, no primeiro conceitos iniciais, deixa eu diminuir um pouco, ficou grande demais, né? Peraí, deixa eu ver se está compartilhando. Então, sistemas e limites, estados, processos e ciclos termodinâmicos e os regimes permanentes e transientes. Então, a gente está aqui, ó, tem um blá 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 aqui, falando de sistema, massa, temperatura e volume com variável de estados, tá? Pressão é considerada em vários estados quando se trata da pressão interior do sistema, tá? Estado, processos diferentes, isobáticos, isocólicos, isométricos, adiabáticos, tá? Que a gente conversou. Ciclos de primeira lei da termodinâmica, o estado da matéria, tá? Então você tem o estado cristalino. Isso é uma coisa interessante. A diferença do estado cristalino para o estado vítreo é que o estado cristalino ele realmente se repete. Já o vítreo não, ele tem uma ordem chamada ordem local, mas não ordem global. Tá? Por exemplo, aqui um óxido de silício. Leis zero de temperaturas e escalas. Tá aqui as escalas. E aí chega pressão e suas escalas, que a gente vai ver. Inclusive a questão do líquido no fundo de um copo. E aí termina o meu primeiro capítulo. Então, é assim que é. Eu vou mais ou menos seguir a ordem do capítulo e a gente fecha. Tá? Então, pressão e suas escalas. Então, você tem a pressão absoluta e a pressão relativa. A pressão, tá? A pressão absoluta
ou melhor, a pressão relativa, é a pressão do corpo, que é menos a pressão de uma atmosfera, que é 1,01 vezes 10 a 5. O sorto parou de compartilhar. Parei de compartilhar, Vitória. Muito obrigado por avisar. Essas coisas que a gente, às vezes, tira um compartilhamento e coloca o outro, às vezes, dá errado. Queria eu que eu tivesse um jeito de eu jogar numa tela que tivesse tudo compartilhado. Feito. Vezes aqui 10 elevado a 5. Tá? Ou, se você prefere, 101 mil pascais. O que é 101 mil pascais? 101 mil pascais é a pressão atmosférica ao nível do mar. Então, nós vivemos num mundo quente, porque a maioria do universo está em temperatura próxima do zero absoluto. Então, nós vivemos num mundo relativamente quente, mas não muito quente. Tá? Mas a gente vive num mundo, interessantemente, com alta pressão. Tá? É uma pressão de 101 mil pascais. Então, a pressão relativa é isso. E você vê isso, a pressão relativa e a pressão manométrica são mais ou menos a mesma coisa. Quando tu vai encher o pneu do teu carro, o cara diz, o pneu aqui está com pressão zero. Não é zero. A pressão dele é 101 mil pascais, porque é a pressão atmosférica. Mas é zero porque não existe diferença entre a pressão real interna da câmara com a pressão da atmosfera. Não tem diferença. Então, se você botar a pressão ali P, vai dar a pressão atmosférica, subtraída da atmosférica, a pressão relativa vai ser zero. Aí, quando tu começa a jogar ar ali dentro, aí a pressão aumenta bastante com relação à atmosférica, fica maior do que 101 mil, pode ser 202 mil, 303 mil, e aí, subtraindo da pressão atmosférica, você tem... subtraindo da pressão atmosférica, você vai ter a diferença de pressão, que é a pressão relativa. Tá? A pressão... A pressão, né, já que falamos aqui um pouco de pressão, ela pode ser bem entendida, né, como você pegar, por exemplo, um determinado corpo, tá? Se você coloca um sapato assim, a força do pé do sujeito vai estar espalhada por uma área. Se você coloca uma coisa que seria um salto, tá? Então, você tem uma força muito grande concentrada num único ponto. Obviamente, isso também retorna para o pé de quem usa. Por isso que salto alto pode machucar bastante os pés. Então, dessa forma, tá? Essa é uma ideia de pressão. A pressão em si, a melhor definição de pressão é que ela é a força dividida pela área. Então, para uma área pequena, como de salto alto, a pressão é muito grande. E para uma área grande, uma sola mais espalhada, a pressão é menor. Tá? Obviamente, não preciso nem dizer que pressões menores, eles são pressões mais... calçados que têm menor pressão, por exemplo, que não sejam um salto alto, são muito melhores para a saúde do pé. Tá? A unidade da pressão é o Pascal. Essa é a unidade da pressão. No entanto, nós utilizamos também a pressão de ATM, que é a atmosfera. Tá? 1 ATM é igual a 101 mil pascais. Certo? Então, e a última fórmula que estava lá no livro é a fórmula de pressão
hidrostática. Pressão é a pressão inicial. Opa. Pressão inicial mais ρGH. Então, isso serve para você saber a pressão, por exemplo, numa piscina. Já que eu tive um acidente na piscina, vamos comentar sobre piscina. Então, se você tem uma profundidade aqui, por exemplo, de 2 metros, a pressão aqui vai ser a pressão atmosférica mais a densidade da água, vezes G, vezes essa profundidade aqui, que seria 2 metros. Então, isso vai fazer um fator que é mais ou menos a cada 10 metros, você dobra, tá, a pressão no seu ouvido. Por que a pressão do seu ouvido? Se você mergulha, né? Porque a pressão do seu ouvido continua sendo a pressão do ar que você está agora. Quando você mergulha, o ouvido não vai cheio de água, portanto, tu começa a sentir que a parede que está de fora do ouvido e a parede interna que tem ar, tem uma diferença de pressão, tá? E tu tem que fazer, se você estiver mergulhando mesmo de cilindro, você tem que fazer a chamada compensação e pegar ar comprimido. Nesse momento, o ar no seu, todas as suas vias aéreas está com pressão maior do que a atmosférica, né? Que é um perigo porque pode dar embolia, né? Você pode dissolver bolhas de ar com pressão maior do que a atmosférica e depois isso expandir e bloquear, coagular cabeça e coração. Tá? Com isso a gente termina essa primeira parte e vocês têm todos os exercícios do capítulo para fazer. Eu vou dar um interromper compartilhamento e eu vou de novo compartilhar agora. Cadê o livro? Esqueceu? O Soral, você é sempre às 8h30? Sempre às 8h30, tá, Vitória? Porque essas aulas, elas são... tem uma disciplina anterior. Então, você pode, tecnicamente, teoricamente, você poderia fazer 2 disciplinas numa noite só. Faz a disciplina de 7 às 8h30, a disciplina de 8h30 às 10. Não, é isso daqui que eu quero compartilhar. Quero compartilhar o livro. Tá, então, aqui, o livro compartilhado, depois do recapitulando, você tem as atividades, tá? Então, são essas, basicamente, 5 atividades que eu quero que vocês façam, tá? E na próxima aula, a gente discute. Então, o primeiro momento da próxima aula é o momento em que eu vou chegar. Vamos discutir as atividades que eu passei para vocês, tá? Então, em princípio, assim, a maior parte, 90% delas vão ser os exercícios do final do capítulo. Mas nós não só temos 10 aulas. Então, tem outros momentos que eu vou colocar também. Alguma dúvida aqui? Não? Então, boa noite para vocês. Terminamos no tempo. E qualquer dúvida, vocês mandem para mim lá na plataforma aula, que eu vou estar olhando várias vezes durante o dia. Tá certo? Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, senhor. Deixa eu agora cancelar a gravação, interromper. Amanhã eu vou colocar a aula e o link, tá?